Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos os visitantes que nós estamos recebendo hoje. Sintam-se bem, né, ao nosso meio. E hoje é um dia muito especial que a gente estava aguardando tanto em ter a tia Sandrinha aqui conosco. Então, a gente vai pedir para ela vir, né, ficar à vontade. Se o esposo quiser estar vindo também. Senão, depois ela vai apresentar para vocês a família linda dela. A gente tem muito que aprender hoje, né? Eu aprendi um pouquinho só há 2 anos atrás. Foi só um pouquinho mesmo, porque o tempinho foi curto e já deu para a gente saber muita coisa. Então, eu creio que hoje Deus preparou esse dia para a gente aprender mais e mais. E ainda vai ser pouco, né? E ainda a gente vai querer você de volta para aprender mais. O pastor vai estar orando. E aí a irmã fica à vontade. Querido Deus, nós sabemos, Pai, que é o Senhor que quer nos ensinar hoje, ó Deus, principalmente daquilo que está no teu coração, em amor também, ó Deus, pelas pessoas especiais, pessoas que precisam tanto, ó Deus, de nós acolhermos e aprendemos, ó Deus, com o Senhor, através da tua filha aqui, ó Deus, como acolhemos, ó Deus, sabiamente, com todo o teu carinho, todo o teu amor, ó Deus, todas as pessoas. Que o Senhor, então, nos ensine de perto. Nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção de ter a nossa irmã conosco hoje, Deus. Que o Senhor use também ela, seu esposo, seu filho, na bênção do Senhor, Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, bom dia. É muita alegria, né, de estarmos aqui compartilhando algumas vivências que aconteceram na nossa vida, né? Foi tudo a infância do nosso filho foi com bastante turbulência, nós podemos assim dizer, mas a gente vem aqui para trazer para vocês algo que Deus fez na nossa vida. Aí eu quero convidar o Lucas. Lucas, ele vai se apresentar. E a gente sabe que estar aqui na frente é difícil, né? Para a gente falar, para a gente... como que a gente deve se proceder, pegar um microfone, olhar para as pessoas, né? Até... Eu peguei um pouquinho da aula da professora aqui, ela falou um pouquinho até sobre isso. As pessoas, na grande maioria, são tímidas, a gente precisa de uma habilidade, né, para falar, para pegar um microfone. Então, o Lucas ele vai se apresentar para nós, que as pessoas aqui não conhecem o Lucas, não é verdade? Então, nós vamos conhecer o Lucas, né, Lucas? Ele está... observando que aqui de cima é um pouquinho diferente, né? Dá para ver tudo, né, Lucas? Meu nome é Lucas Bento, eu tenho 19 anos, terminei o ensino médio em 2020, pinto quadros, faço aula de informática e jogo basquete. Obrigada, viu, Lucas? Muito obrigada. Isso. Então, irmãos, eu nasci na igreja, né? E cresci na igreja, e quando foi para eu me casar, eu procurei um rapaz da igreja para me casar, nós nos casamos, e eu passei por um processo de um câncer também, eu fui desenganada pelos médicos, e eu acredito e eu creio que o Senhor Jesus me curou. Por isso que eu estou aqui hoje, porque Deus... Ele tinha e tem um propósito na minha vida. E logo após eu passar por esse processo, eu fiquei grávida do Lucas. E o Lucas nasceu no nosso lar, e ele foi crescendo no nosso lar. E aí a gente começou a perceber que tinha algumas coisas que ele não conseguia fazer. Então, eu sempre falo que é muito importante a gente fazer a observação. O que essa criança sabe fazer e o que essa criança não sabe fazer. Porque tem um filósofo, um escritor, na verdade, um pedagogo, que se chama Piaget, e ele fala que
em determinada idade, a criança precisa saber tal coisa. Por exemplo, de 0 a 2 anos. O que uma criança de 0 a 2 anos ela precisa saber? Ela começa a falar as palavras, ela começa a engatinhar. E aí, nós começamos a perceber que algumas coisas demorou, vamos assim dizer. E quando demora, a mamãe ela já fica mais preocupada. Né? Ele não está conseguindo fazer isso. Então, o que é dentro da normalidade de uma criança fazer? Só que o Lucas ele tem alguns traços do pai. E na infância isso atrapalhou, digamos assim, porque a gente ficava falando assim, parece muito com o pai. Parece muito com o pai. Dorme igual o pai, fala igual o pai, anda igual o pai. E aí eu me senti confortável com essa situação, mas o tempo foi passando. Mas tinha algumas coisas que me incomodavam demais. Por exemplo, atravessar a rua. O Lucas não conseguia atravessar a rua, porque quando a gente atravessa a rua, a gente precisa ter uma concentração no nosso olhar ao atravessar a rua. Então, ele virava, a gente sempre ensina, né? Virar a cabeça, vira para o lado esquerdo, e ele virava, mas eu percebi que ele não tinha a concentração. Isso foi me incomodando, e aí nós procuramos a medicina. E quando a gente foi procurar, demorou muito, né? E os médicos pediram alguns exames, descartaram algumas possibilidades, e veio aquela palavra que se chama autismo. E isso mexeu muito comigo, porque nós tínhamos planos, né? Muitos planos para a vida dele, e nós percebemos que nada daquilo que nós planejamos estava dando certo. E aí eu comecei a me frustrar, eu comecei a ficar chateada. A gente ouvia algumas falas, até mesmo dentro da igreja, que é um lugar que a gente espera que não aconteça, mas nós temos que lembrar que aqui existem seres humanos. E aí eu comecei a ouvir algumas bobagens e comecei a ficar magoada. E aí eu comecei a questionar a Deus. Né? Por que, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Né? E eu comecei a chorar muito, aquela angústia, e aquela angústia começou a mexer conosco. Né? E eu também quero apresentar aqui o meu esposo, o Val. Vem aqui, Val. Ele também tem uma palavra para falar para vocês, enquanto pai, porque a gente sabe, existe um dado científico que no Brasil os casais, na grande maioria das vezes, se separam por conta de receber esse diagnóstico, porque não é fácil, e a gente fica procurando quem é culpado. É o pai. É o meu sangue ou é o seu sangue? Né? Então, foi muito difícil para nós dois. E aí ele vai ter um momentinho aqui de falar. Graça e paz a todos, tá? Um bom dia. É muita imensa alegria estar compartilhando aqui a vivência de vida, né? Nossa, minha, da minha esposa linda aqui, do meu lindo filho Lucas, né? Eu tenho formação, sou enfermeiro, né? Ela é pedagoga. E quando o Lucas veio, né? Nós ficou grávida, gestante. Assim, nossa, que maravilha, né? E qual é o pai ou a mãe que não se enche de projetos, de sonho para lançar no seu filho, não é verdade? Nossa, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem nos dado condições. Vamos aí projetar no nosso filho o que ele vai querer fazer. Vai querer fazer ser um engenheiro, né? Ser o enfermeiro como o pai, ou vai querer ser um advogado. Graças a Deus vamos ter essas condições de projetar aí para a sociedade ele para fazer o melhor. Só que, como ela falou, quando ele começou a crescer, a desenvolver, essas expectativas em nós começou a se frustrar. Mesmo nós cristãos, com sinceridade no nosso coração, nós muitas das vezes temos orgulho, mas, meu Deus, por quê? Nós estamos na igreja, somos teus servos, somos fiéis, né, nas ofertas, nos dízimos, estamos sempre na tua casa. Por quê, Senhor? Por quê? E começamos essas indagações. Mas é bem verdade, Deus, como Ele é supremo, Ele tem todos os planos, está nas mãos dEle. Né? E um dia, ela estava
num curso da PEC, não sei se alguns conhecem, trabalha literalmente com criança, e nessa administração do curso da PEC estava um pastor que era deficiente visual, né? Ele estava administrando essa palavra, e aquela palavra, por sua vez, falou primeiramente com ela trouxe para mim, e foi assim, como Deus, como uma lixa nos nossos corações, e entendemos que o que Deus coloca no nosso caminho, nas nossas vidas, é para cuidar, e cuidar com muito carinho, porque Deus, Ele é que nos escolheu para nos servir, e se Ele nos escolheu, temos que servir com integridade e com amor. Eu quero compartilhar, vim com um versículo da Bíblia, Êxodo, né? Eu vi aqui a irmã, quando eu cheguei, ministrava a palavra de Deus com muita maestria, né? Um domínio muito lindo. Eu tenho certeza que toda a igreja tem esse conhecimento. Êxodo, capítulo 4, versículo 11, diz assim, a palavra de Deus para nós ganharmos tempo. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Ou seja, todas as coisas foram criadas para a honra e glória do Senhor. Entendemos que se o Senhor o criou e colocou para nós cuidarmos, temos que cuidar com muito amor, ainda mais, dar o melhor amor possível, que ele é diferenciado. Ele tem uma inteligência, um cognitivo diferente do nosso, é claro, mas a inteligência, a alma que tem dentro dele é igual à minha e à sua para Deus. Ou seja, temos que cuidar com muito amor, com muita dedicação. Ou seja, eu digo, Senhor, tenha misericórdia de nossa soberba, do nosso orgulho, que muitas das vezes pensamos só em nós, mas nos ajuda a entender esse filho. Ou seja, ele para nós tem sido uma lixa, tem nos mostrado o amor, a sinceridade, a pureza. Ou seja, aí Deus nos ajudou. Graças a Deus, o amamos com muito carinho, fazemos o melhor para Ele. Ela vai falar aqui o desenvolvimento que Ele tem feito, que Ele tem realizado na vida dele. E isso para nós tem sido com muito orgulho, e defendemos essa bandeira sim, com muito amor, porque foi Deus que colocou nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Continua. Então, irmãos, aí depois que nós debruçamos nesse versículo, nós entendemos que foi Deus que nos deu. E aí o Espírito Santo fez com que eu aceitasse e mudasse o meu olhar. Inclusive, ele é enfermeiro, ele trabalha à noite, eu sou professora da rede, e eu não podia levar ele para fazer terapia. Então, quem sempre levou é o pai para a terapia. Só que, às vezes, ele falava assim para mim, eu estou cansado, né? Trabalhei a noite inteira. Quando eu chego lá, ele está jogando dominó. E eu sei que o dominó e a dama têm o seu lado educativo, mas toda vez, aí ele falou assim, eu não vou levar hoje não. Aí eu começava a brigar com ele, não, você tem que levar, porque vai ajudar o menino. E aí ele falou assim, mas eu chego lá, ele está jogando dominó. Terça jogou dominó, quinta jogou dominó. Aí eu falei assim, então, você quer saber de uma coisa? Eu vou estudar. Eu vou estudar para ajudar o meu filho, porque quando chega lá, eu via que não estava acontecendo como deveria acontecer. E, infelizmente, no Brasil, existem situações de que existem profissionais que não fazem aquele trabalho como deveria fazer. E aí eu falei assim, eu vou estudar, e aí eu comecei a estudar, e durante o processo dele fazer as terapias, Deus colocou um médico no nosso caminho, o Dr. Robson, que iluminou a nossa mente, me mostrou, e aí eu comecei a ler, comecei a estudar, e percebi que realmente a fala do médico era coerente, e aí foi melhorando as situações, o Lucas foi se desenvolvendo, né, e algumas coisas que me intrigavam, a gente foi melhorando dentro de casa, o nosso comportamento em relação a ele, porque ele pensa diferente
E não é só o pensar, o cérebro dele é diferente. Então, por exemplo, quando eu falo assim para ele, Lucas, nós vamos numa igreja e essa igreja é no final do mundo. Aí ele ficava assim, mas final do mundo? O que é final do mundo? Então, assim, ele não entende metáfora, tem dificuldade de entender metáfora, né? Então, a gente começou a explicar diferente. Olha, é como se fosse, é um modo de dizer. E, inclusive, na igreja também, nós utilizamos muitas metáforas, porque Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele usou as situações da vida dele, né? As frutas, as sementes, né? Os animais, esse contexto do campo, para dar uma lição nas pessoas, para ensinar algo para as pessoas. Então, nós percebemos que ele não entendia metáfora, então o autismo ele não entende metáfora. Aí você pode ir para o próximo, tá bom? Fazendo favor. Aí eu comecei a explicar para ele o que é metáfora, e aí ele começou a aprender, até que um dia nós fomos numa... tá. Você faz esse favor para mim, que senão eu vou me atrapalhar aqui. Eu não sei se pega no microfone ou se pego no controle. Aí, um dia nós fomos num podólogo, né, que ele tinha uma unha encravada, e eu falei assim para ele, Lucas, você vai entrar e eu vou ficar aqui. Você já está grande, você pode entrar sozinho. Aí ele falou assim, mãe, você vai me deixar na Rua da Amargura? Aí eu falei assim, então... Ele já entendeu o que é metáfora, né? Aí ele até usou uma, e eu já comecei a falar assim, nossa, já estou feliz, já está aprendendo. Então, são algumas situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, o que eu posso dizer, próximo? O que eu posso dizer, o que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno global do desenvolvimento. Ele não é uma doença, ele é um transtorno. Doença, a gente toma um remédio, e na grande maioria das vezes a gente se cura, se sara, está com uma dor, toma um remédio e passa. O autismo, não. O que acontece com o autismo é que ele pode ser desenvolvido. Eu posso desenvolver essa criança a ponto de chegar perto de um adulto típico, né? A gente fala pessoa típica e criança atípica. Então, eu vou desenvolver, eu vou criar estratégias para desenvolver essa pessoa. Então, o autismo ele tem déficit em 3 pontos. Por exemplo, déficit na comunicação. Prejuízo na interação social. Ele não conversa. Na grande maioria das vezes, você fica falando sozinho. Então, por exemplo, assim, oi. Aí ele fala, oi. Ele não dá continuidade nessa conversa. Então, quando a gente se encontra, a gente fala, oi, tudo bem? Como foi a sua semana? Como você está? E devolve essa conversa. Então, eles não devolvem essa conversa. Eu preciso ensinar, literalmente ensinar a cumprimentar, a dizer um bom dia, a dizer como foi a sua semana, a dizer se está tudo bem, se não está tudo bem. Eu preciso ensinar. E eles também têm um déficit na comunicação. Então, às vezes, eles não falam, demora a falar. Alguns não falam e não se comunicam. Eu posso não falar, mas me comunicar, apontar o dedo, sinalizar, dizer que estou com uma dor. Então, o autismo ele pode ser assim. Todas as pessoas são dessa forma? Não, porque o autismo ele tem a sua essência, mas cada um é único. Então, o meu, ele começou a falar normalmente, como todas as pessoas falam, no período que é para falar. Mas tem autista que demora para falar. Então, são pontos de atenção que eu preciso ter quando essa criança está crescendo. Quando essa criança está crescendo, o que eu preciso observar? Então, vamos lá, eu já falei 3 coisas para você. Prejuízo na interação social, na comunicação e as estereotipias. Então, não consegue ficar muito tempo sentado, levanta e fica fazendo movimento. Então, cada um tem o seu movimento, um mexe com a cabeça, outro balança os braços, outros balançam as pernas, principalmente quando está muito ansioso. Então, se eu sei que amanhã eu vou passear para ir para um lugar legal, aí eu fico ansioso e já começo a fazer esses movimentos. Eu sei que eu vou comer uma comida gostosa, aí eu já começo a
ficar fazendo os movimentos. Então, o movimento, na verdade, a estereotipia, ele tranquiliza a criança, ele dá um bem-estar para a pessoa. Então, naturalmente, isso é deles. E isso me incomodava muito, porque ele fazia os movimentos na igreja, e a igreja, se você observar, existe um padrão de comportamento. Né? Então, todos vocês estão sentados me ouvindo. Então, a criança, às vezes, não consegue ficar todo esse período. Para ela, é muito tempo. Então, ela levanta, ela senta, ela começa a fazer movimentos, ela começa a mexer em alguma coisa. Né? Por exemplo, se tem um ventilador, ela vem para frente do ventilador e ela fica olhando, porque o ventilador ele faz aquele movimento e ele se sente bem em receber o arzinho. Então, ele fica bem na frente do ventilador. Então, são situações que tem dentro da igreja, que tem dentro de um espaço, de um ambiente, e que desestabiliza o autismo. Tá bom? Pode ir para o próximo, por favor. Como eu falei anteriormente, o autismo ele não vai dar num exame de sangue. Ele não vai dar numa tomografia. Ele não vai dar no raio-x. Às vezes, o médico pede para descartar a possibilidade. Então, ele pediu uma tomografia, ele pediu um raio-x e verifica essa pessoa tem síndrome de X frágil, por exemplo. Então, vamos analisar o comportamento. Aí pede o relatório da professora, pede o relatório da família, como que é que ele se comporta, como que essa criança dorme, se essa criança dorme bem, se essa criança não dorme, demora para dormir. Então, são situações que eu preciso observar. A observação ela é muito importante. Tá bom? Porque é a observação que vai me dizer que esse comportamento vai se enquadrar ou não dentro do autismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, é o ponto de referência para o autismo. Essa semana, no dia 23, saiu uma prevalência de resultados. Então, quem é professor aqui, observa o que eu vou falar. Nos Estados Unidos, é 1 adulto para 36 adultos. Então, eu tenho 1 autista para 36 pessoas. Hoje, nessa semana, em março de 2023, eu tenho 1 adulto para 36 pessoas. Eu tenho 1 autista. Então, se eu tenho 3 salas de primeiro ano numa escola, eu vou ter 1 autista em cada sala. Então, você pode perguntar assim, então está aumentando. Não é que está aumentando, é que agora se tem o diagnóstico. Também existe várias pessoas adultas que têm procurado o médico e têm chegado nesse resultado, nesse diagnóstico, porque hoje se tem esse diagnóstico. Então, você imagina, há 20, 30, 40 anos atrás, que já tinha esse transtorno e as pessoas cresceram, sofreram e não sabiam. Né? Então, você imagina nós, há 20 anos atrás, essa angústia que eu tinha, esse sofrimento de ver que a pessoa tinha um comportamento e não saber o que era. Então, muitas pessoas, principalmente na escola, falavam assim, ele é preguiçoso, ele não quer fazer nada, precisa dar uma surra, precisa apanhar, precisa de correção, a mãe passa a mão na cabeça. Então, isso tudo eu ouvi, e realmente eu acreditei que era preguiça, eu realmente acreditei que eu estava sendo mole, que eu precisava ser mais firme. Então, a professora mandava para casa, por exemplo, a cópia de um hino nacional. Agora, eu estudei, eu entendo qual que é o objetivo de você fazer a cópia de um hino nacional. E o hino nacional é enorme. E aí eu ficava, vamos, Lucas, copia, vamos, Lucas, copia. E ele não conseguia terminar nunca. Ele terminava uma linha, levantava, ia no banheiro, fazia os movimentos. Terminava uma letra, levantava, pensava em outra coisa, mas não conseguia terminar. Então, hoje se tem o diagnóstico. Essa prevalência é dos Estados Unidos, 1 pessoa para 36 adultos. No Brasil, não se tem ainda, mas o censo, daqui uns dias, pode bater na porta da sua casa e perguntar, tem alguma pessoa aqui que é diagnosticado com autismo? E aí, esse resultado vai sair em 2025. Então,
o Brasil ele anda a passos lentos em relação à inclusão do autismo. Nós não temos dados, tá bom? Pode ir para o próximo, por favor. Quem dá o diagnóstico do autismo? É uma equipe. Eu, em 5 minutos, sendo um médico pediatra, não posso dar o diagnóstico. Eu, neuro, sozinho, também não posso. É uma equipe de psicólogo, de neuro, né, de psicopedagogo, que vai fazer o relatório, vão conversar, e aí sim, pode demorar meses, pode demorar 6 meses, 8 meses, porque os testes são um pouquinho demorados. Então, eu preciso tomar cuidado também. Quando eu passo a minha criança no médico, o médico fala assim, é autista. Agora virou moda, é autismo. Então, eu preciso tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tá bom? Então, não sabe metáfora. Tem uma fala mnemônica, ele fica repetindo várias vezes. Pode ser que você pergunte para alguém que você conheça, que é autista, e pergunta, qual que é o seu nome? E ele repetir a sua fala. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ou repetir algum trecho de algum desenho que ele gosta muito, aí ele fica repetindo. Pode ser que ele tenha um andar meio robótico, assim, parecendo um robô. Pode ser que anda na ponta dos pés. Mas eu não posso pegar um fato isolado. Eu observei que a minha criança está andando na ponta dos pés. Será que ele é autista? Não é assim. Eu preciso ter a grande maioria dessas características e aqueles 3 principais pontos que eu falei, que é a interação social, que é as estereotipias e a comunicação. Tá bom? O barulho incomoda, não sei se vocês observaram, até nós, às vezes, ficamos incomodados. O prato, quando caiu, a primeira coisa que ele fez foi colocar a mão no ouvido, porque nós temos os 5 sentidos, audição, o olfato, né? Audição, visão, olfato, paladar e o tato. Neles é bem aguçado. Então, chega a doer. Então, o caminhão está passando lá na avenida, ele já ouve e coloca a mão no ouvido. Ou, por exemplo, já teve situações de a gente estar na igreja e ele falar assim para mim, mãe, eu estou sentindo o cheiro de batata frita. E eu, filho, mas aqui não está fazendo batata frita. Aí ele fala assim, mas eu estou sentindo o cheiro. Quando termina o culto, que a gente vira a rua, tem alguém vendendo batata frita. Então, eles sentem bem antes do que nós. É bem apurado. Ou, por exemplo, assim, aconteceu de uma situação de a gente estar na avenida, na Radial Leste, e ele falar assim para nós, mãe, eu estou sentindo o cheiro de gasolina. Aí a gente dá uma olhada no carro para ver se está algum vazamento, alguma coisa. Quando a gente anda 2 metros, 3 metros à frente, a gente vê o posto de gasolina sendo abastecido por aquele caminhão bem grandão. E aí a gente consegue entender que nele, os 5 sentidos é bem diferente. Tá bom? A rotina dessa criança, ela precisa ser uma rotina. Então, por exemplo, na igreja, tem uma rotina, tem um ritual de culto. O dia que, por exemplo, que nem hoje aconteceu aqui, mudou a rotina da igreja, não mudou? Então, quando acontece alguma coisa que muda a rotina, eu preciso avisar. Então, por exemplo, domingo, o pastor fez isso daqui, por conta da Páscoa, alguma coisa vai mudar. Então, ele avisou antecipadamente. Então, eu também preciso avisar essa criança que essa rotina ela vai ser mudada, porque ela já sabe como que é o ritual. E se, de repente, eu não aviso, essa criança ela pode entrar em crise. Por que ela pode entrar em crise? Porque tudo que é rotina e tudo que é sempre do mesmo jeito, para ele é confortável. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, se muda, desestabiliza. Então, toda vez que a gente vai sair, a gente precisa avisar, nós vamos numa igreja diferente, lá vai ser diferente. Aí ele pergunta, qual que é a igreja? Aí eu falo, nem eu conheço. A gente vai colocar o endereço aqui e quando chegar lá você conhece. E a primeira coisa que ele faz na igreja é andar a igreja inteira. Porque ele quer conhecer, ele quer saber como que é. Então, tudo que é confortável para ele, é confortável. O que não é, desestabiliza.
Aí também eu preciso trabalhar, pode ir para o próximo, por favor. Eu preciso trabalhar também com o que ele mais gosta. Então, se a criança gosta de dinossauro, eu sempre vou ter um dinossauro na minha bolsa, eu sempre vou carregar algo que vai deixar ele confortável, eu sempre vou ensinar através disso que ele mais gosta. Outra coisa, pode ir para o próximo, por favor. Outra coisa também é observar como que a criança brinca, né? A gente sabe que hoje tem muito celular, mas quando essa criança está brincando com carrinho, como que essa criança brinca? Essa criança brinca com funcionalidade. Por exemplo, eu pego o carrinho, coloco o carrinho na pista, o carrinho vai. Quando chega lá na frente, encontrou um caminhão, pum, bateu no caminhão. O carrinho, ele fez a função dele, de brincar numa pista. Agora, se eu pego o meu carrinho e eu desmonto o meu carrinho, pego a rodinha do carrinho e só fico brincando com a rodinha, então eu não estou brincando com o meu brinquedo com função. E as meninas, como que brincam? Vamos brincar de casinha, de mamãe, vamos fazer comidinha? Então, eu preciso observar se o brinquedo está tendo a função de brinquedo. Outro ponto também é a imitação. Essa criança imita, que é uma coisa que quase a gente não brinca mais. E a imitação para o autismo é fundamental, porque dentro do cérebro deles, eles não conseguem entender a imitação. Então, eu tenho exemplos de colegas que eu preciso prestar atenção nessa criança junto com as características do autismo. Porque eu tenho colegas psicólogos que recebem crianças que não sabem mais brincar, que não imitam mais. A mamãe brincando de fazer comidinha, por exemplo. Então, a criança, ela perdeu a interação social porque ela não consegue imitar. A pandemia foi um motivo de uma causa de perder a interação. Então, de repente, daqui a alguns meses, vai ter nome de transtornos ou de síndromes que foram causados por conta da pandemia, que as pessoas ficaram isoladas e não aprenderam mais a conversar, ficaram muito quietas, muito fechadas. Então, isso causou um transtorno. Então, a imitação é um ponto muito importante na nossa vida de ser humano, porque a gente aprende, na grande maioria das coisas, imitando. Então, se eu vejo que a pessoa fez por exemplo, um macarrão e ficou muito gostoso, como que ela fez? Eu vou observar como ela fez, eu imito o jeito que ela faz. E as mamães ensinam as pessoas a cozinhar desse jeito. Eu fiz desse jeito, você também faz, porque vai dar certo. Vai passando de família para família, é a imitação. Então, a imitação ela é muito importante na vida de uma criança, tá bom? Próxima, por favor. Outra coisa também que aconteceu na nossa vida e que marcou foi cortar o cabelo. Como eu falei para vocês, o sensorial deles é mais aguçado. Então, na hora de cortar o cabelo, ele chorava muito. Chorava a ponto de vomitar, de passar mal na cadeira. E a gente não sabia, o pai ficava bravo, falava assim, da próxima vez que acontecer isso, eu vou bater em você. E eu falava assim, pelo amor de Deus, não bate nesse menino. Porque eu percebi que tinha alguma coisa diferente. E aí, toda vez de cortar o cabelo, eu chorava, passava mal. E aí eu começava a ficar nervosa. Quando eu sabia que precisava cortar o cabelo, que já estava grande, eu falava assim, Jesus, tem misericórdia, porque eu vou sofrer muito. E hoje a gente sabe que existe cabeleireiro que tem mais paciência com o autista, que tem várias técnicas para cortar esse cabelo. Mas hoje, quando a gente pergunta para ele, Lucas, por que você chorava? Ele fala assim, mãe, a maquininha penicava a minha cabeça, penicava o couro cabeludo, chegava a doer. Então, a gente entende que é uma característica do autismo, e na época, a gente não sabia e não tinha ninguém para explicar para a gente. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, posso ir abrindo assim? Aí vocês levantam a mão, tá bom? Pode perguntar.
Então, ele perguntou se o autismo tem cura. Entendi. O autismo não tem cura para a medicina, mas para o nosso Deus ele tem cura. Outra coisa também, você precisa ajudar essa pessoa a se desenvolver. Eu penso que se, por exemplo, eu tivesse descobrido antes, nós fomos descobrir o Lucas tinha 9 anos, ele seria mais desenvolvido do que ele é. Então, assim, antes eu não tinha coragem, por exemplo, de deixar ele ir para a escola sozinho. Hoje, nós fizemos um treinamento com ele vai para a escola de informática sozinho e volta sozinho. Então, foi um treinamento, a primeira vez fui a pé com ele, a segunda vez eu diminuí uma quadra, a terceira vez mais uma quadra, depois mais uma quadra, até que um dia ele vai e volta sozinho. Porque eu me sentia insegura em relação também a deixar. Mas tem outra coisa também. Na hora que ele pediu para mim, mãe, eu quero ir sozinho e voltar sozinho, eu percebi que ele estava amadurecendo. Então, eu também percebi que estava na hora de eu soltar um pouquinho ele. Então, não tem cura, mas o que a gente pode fazer é um treinamento. É ensinar. Porque, às vezes, o que é óbvio para a gente não é óbvio para ele. Por exemplo, na pandemia, o Estado, o governo, nos postos de saúde, ele colocou um tutorial como lavar as mãos. Você acha que precisava de um tutorial para lavar as mãos para o adulto? Mas ele fez isso porque a gente precisava deixar debaixo da torneira 2 minutos. Então, no posto de saúde, tinha um tutorial, como que você tinha que lavar a mão, esfregar bem por 2 minutos e enxaguar bem. Isso a gente precisa fazer todos os dias com o autista. Eu preciso fazer um tutorial, um passo a passo de como fazer as coisas. Então, eu preciso ensinar a tomar banho, eu preciso ensinar a ir no banheiro, eu preciso ensinar a limpar o bumbum, eu preciso ensinar a comer, eu preciso ensinar e deixar a criança fazer. Porque, às vezes, nós, como mãe, queremos fazer pela criança, ou, às vezes, a professora quer fazer pela criança. Então, eu preciso ensinar. Então, a primeira vez eu faço, mostrando para ele como que se faz. A segunda vez eu pego literalmente na mão dele e faço com ele. E a terceira vez eu faço sozinho. Mas não significa que na terceira vez ele já vai fazer sozinho. Então, se ele precisar de suporte, eu vou dar esse suporte para ele, até ele aprender. Então, é ensinar todos os dias a mesma coisa. Acontece que nós queremos ensinar na primeira vez e queremos que aprenda. Então, não vai aprender. Então, existem muitas situações em casa que a gente repete muitas vezes as coisas. Pode perguntar. Não, o DS, não, eu não falei o significado. É esse nome mesmo, o documento se chama DSM-5. Ele é um documento que ali ele tem, eu posso falar assim, as características, não é só do autismo, são as características de doenças mentais. Então, DI, que é deficiência intelectual, síndrome de Down, autismo, dislexia, todas as doenças que são transtornos estão ali, nesse DSM-5. Então, o Brasil ele utiliza esse documento que é dos Estados Unidos. A base das doenças mentais aqui é os Estados Unidos. Respondi? Ok. Então, conforme esse documento tem as características, e aí vai entrar um nível, que eu acho que alguém deve estar esperando chegar essa parte. Qual que é o nível do autismo? As pessoas falam assim, mas ele é leve, né? É leve, mas ele ainda precisa de suporte. Então, por exemplo, no banho, a gente sempre tem que estar, de vez em quando, de olho. Por exemplo, para ir na padaria e voltar da padaria, a gente sempre tem que estar de olho. O DSM-5, ele dá uma base, uma legislação para que o autismo ele seja protegido pela lei. Então, vocês podem ver que no metrô já tem o símbolo do autismo, que é esse lacinho que vocês estão vendo aí na tela. Por quê? Aí a pessoa olha
vamos pegar meu filho como exemplo, ver um homem desse tamanho e ver um idoso. Quem tem que sentar, o idoso ou ele? Os dois estão garantidos pela lei. Por que que ele precisa sentar? Porque o limite de espera dele é curto. Então, por exemplo, daqui até a Sé, eu aguento 20, 25 minutos, eu imagino que seja isso. Mas ele não aguenta. Passa 5 minutos, ele já fica se apoiando em mim, jogando o corpo dele todo em cima de mim, porque ele quer sentar. E ele também não sabe falar assim, mãe, eu quero sentar. Ele também não sabe falar assim, mãe, eu estou cansado. Então, são coisas que eu preciso ensinar, dizer. Você precisa dizer quando você está com fome. Você precisa dizer quando você está com uma dor de cabeça. Você precisa dizer quando você não está se sentindo bem. E eles não sabem dizer. Então, eu imagino, né, eu deduzo pelo comportamento dele, que ele já vai desfalecendo, ele já vai ficando meio molinho, ele já vai jogando o corpo em cima de mim, que ele está cansado. Então, o limite deles, o corpo dele, o organismo dele, não está preparado para ficar meia hora em pé. Então, eu preciso treinar ele para isso. É por isso que a lei protege essas pessoas, tá bom? Que às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, mas ele é tão grandão, tão fortão e não aguenta. Então, não aguenta, tá bom? Então, a lei ele vai proteger em vários aspectos. E eu, como sei que o meu filho eu preciso dar esse direito a ele. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas ele aguenta, mas é direito. Mas por que está estacionando aqui? É direito. Direito é direito e ninguém pode negar. Tá bom? Voltando ao nível. O nível do autismo é conforme a pessoa depende do outro. Então, ou, por exemplo, ele faz coisas que vai mexer com a integridade física dele. Então, ele pode se cortar, ele pode bater a cabeça e se machucar, ele pode estar em algum lugar e não ter a noção de perigo que vai cair e se machucar. Então, isso é a integridade física dele que está em perigo. Então, quando isso acontece, eu posso classificar como severo, ele pode bater nas pessoas, ele pode morder as pessoas. Por que que bate nas pessoas? Ou por que morde? Eu preciso verificar o que acontece antes do fato de ele morder. Ele sabe falar, ele sabe se comunicar, às vezes ele está sentindo uma dor e não sabe dizer que está com dor. Então, como ele vai reagir? Mordendo uma pessoa, batendo uma pessoa. Eles não têm essa consciência que nós temos em dizer as coisas, ou que uma criança típica pode dizer o que está acontecendo com ela. Então, ele vai ter uma reação diferente do que se é esperado. É aquela famosa birra que a gente fala, nossa, você tem que dar um jeito nessa criança, ele está com birra, se joga no mercado, faz isso. Então, eu preciso saber o que é uma birra e o que é uma crise. Porque, às vezes, a criança está tendo em crise e a família está dizendo que está tendo birra. Alguém passa e olha e fala, nossa, essa mãe é muito mal educada, porque eu recebi esse nome há muito tempo. Ela não ensina. A criança é mal educada porque a mãe não ensina, a mãe não dá educação. Então, não é isso. O ensinamento que eu preciso dar para essa criança, ele é diferente do que eu dou para uma criança típica, por exemplo. Então, hoje, nós temos como estratégia o ensino ABA, que também vem lá dos Estados Unidos. O ensino ABA é você fazer um ensino por repetição. Por várias vezes. Por exemplo, o Lucas, para falar aqui, ele foi treinado, então eu ensinei ele a falar. E ele vê as pessoas procedendo dessa forma, porque nós vamos para a igreja todos os domingos. Então, ele observa e acaba aprendendo, e eu acabo estimulando e ensinando. Então, o ensino, ele é um ensino repetitivo. Chega a ser cansativo para a família. Então, a mãe, ela fica exausta. O pai, ele fica exausto, porque isso demanda muito das nossas emoções. Porque, como eu falei no começo, a gente gostaria que fosse diferente, mas não é. Em contrapartida, no meu caso, na nossa família, na nossa situação, eu entendo que Deus, ele fez isso com um propósito,
para que, por exemplo, eu estivesse hoje aqui nessa manhã compartilhando isso, porque o Lucas, ele foi escolhido por Deus. E eu não posso negar para ele um ensino de ele se desenvolver, porque eu acredito que através dele outras pessoas vão se chegar a Cristo, outras pessoas vão conhecer Deus. Então nós não sabemos qual é, até o final da nossa vida, o projeto que o Senhor tem. E eu sei que é para o bem daqueles que conhecem a Deus, né? Então é por isso que nós estamos aqui compartilhando a nossa experiência. Então, nós temos nível 1, pode ir para o próximo. Nível 1, nível 2 e nível 3. E eu sei que esses níveis depende de quanto ele precisa do suporte. Então, hoje, nós vamos ensinar ainda a pegar ônibus, pegar trem, pegar metrô, pegar condução, pagar, né? Então, por exemplo, nós incentivamos ele, as pessoas precisam entender que é o incentivo, o estímulo. Por exemplo, ele falou assim para mim: mãe, eu quero trabalhar. Aí eu sei que ele não tem condições de trabalhar ainda, ele é limitado. Então, nós vamos fazer quadros para você trabalhar e para você ter o seu dinheiro e aprender a mexer com dinheiro. Ir em algum lugar, comprar alguma coisa, dar troco. Essas coisas que nós fazemos. Aí, o papai foi no banco, abriu uma conta, ele tem a conta dele, ele sabe ver o saldo dele, ele vende os quadros dele. Não é uma coisa para você falar assim, nossa, ficou rico. Não é isso. É para estimular a fazer as habilidades sociais, que é a HC. A HC, habilidade social. Vocês lembram que hoje nem tanto, mas antigamente, há 30, 40 anos atrás, as pessoas não tinham muita facilidade aos estudos. Então, nós tínhamos adultos que não sabiam ler e escrever. Hoje é mais difícil. Mas, antigamente, eu lembro quando eu era criança, muitos adultos não sabiam ler e escrever, mas trabalhavam, sustentavam a sua família. Nós conhecemos famílias que foram sustentadas por pais que nunca entraram numa escola. Mas ele trabalhava, é isso. É você ter uma habilidade social para fazer tal coisa, trabalhar, ter uma família e sustentar. Então, o quadro que ele pinta é para estimular. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar. Então, existe medicação, só que no nosso caso, porque assim, as estereotipias me incomodavam. Quando eu passei no médico, eu até pedi um remédio para ele, mas o médico falou assim, ele vai ficar viciado. Então, existe medicação para dormir, porque o sono deles é diferente. Então, eu passei num psicólogo, esse psicólogo, ele usa floral, porque o floral ele não cria dependência do medicamento. E existem outras técnicas também para dormir. Por exemplo, deixar tudo bem escuro, ter horário para dormir, não dar celular ou televisão antes de dormir, não dar alimentação que estimula ter energia. Por exemplo, chocolate, Nescau. Se você dá um chocolate, um Nescau, antes de dormir, a criança vai ficar cheia de energia, não vai querer dormir. Então, a gente sempre tenta, na medida do possível, fazer com que estipule o horário para ele dormir. Por exemplo, eu sabia que hoje a gente ia levantar um pouquinho mais cedo. Então, Lucas, você já sabe, vai dormir no horário, não mexe com o celular. Eu procuro deixar o ambiente bem escuro para que o sono venha com mais facilidade. Mas existe medicação e aí precisa ter o controle do médico, tá bom? Próximo, por favor. Observação e estímulo é a nossa palavra de hoje. Você observa e você estimula. Próximo, por favor. Habilidade de comunicação, foi o que eu falei, pode ir para o próximo. A habilidade de comunicação ela é muito importante. Eu preciso incentivar essa criança a falar, a se comunicar, a resolver problemas. Por exemplo, se o gás na minha casa estiver vazando, como é que ele vai saber resolver esse problema?
Então, eu já ensinei para ele o cheiro do gás. Eu soltei um pouco um dia na minha casa e falei para ele, se você sentir esse cheiro diferente, é porque o gás está vazando. E o gás, expliquei toda a situação, o que pode acontecer, para ele ter noção. Então, também expliquei para ele, principalmente quando ele era menor, que não pode abrir o portão para qualquer pessoa. Aí, eu vou contar uma situação para vocês que aconteceram em casa. Há muito tempo atrás, eu vendia Avon. E o Avon, ele entregava em casa. E eu falei assim para ele, sempre ensinei para ele, você não abre o portão para ninguém. Você não abre o portão. E um dia o Avon veio entregar em casa. E quem veio entregar a caixa foi o correio. E quando o correio chegou em casa, bateu em casa, ele abriu, ele assinou, ele recebeu a caixa e ele mandou uma mensagem para mim. E falou assim, mãe, a caixa do Avon chegou. Quando ele falou, mãe, a caixa do Avon chegou, meu coração quase saiu pela boca. E eu falei assim, mas quem abriu o portão? Ele falou assim, eu abri o portão. Aí eu falei assim, Jesus. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, Lucas, por que você abriu o portão? Se a orientação era você não abrir. Olha a resposta que ele deu para mim. Mãe, eu olhei e eu vi que era o correio. E eu falei assim, como que você sabe que era o correio? Eu sei pela roupa do correio. Mas, mãe, ele estava vestido com a roupa do correio e não era o ladrão. Então, a inocência dele quer dizer que toda pessoa que não é ladrão. Aí eu falei assim, Luca, mas o ladrão, ele não vem escrito, sou o ladrão. O ladrão, ele poderia estar vestido com a roupa do correio. Então, a inocência dele ultrapassa os limites. E aí eu preciso ensinar com outras palavras a maldade. Eu preciso ensinar com outras palavras o que não é legal, o que não é bom. Porque ele não tem essa maldade. Por exemplo, ficar pelado, ficar nu. Quando a gente fica nu, ninguém sai nu pela rua. Porque a gente sente vergonha. E como que você vai ensinar uma pessoa a sentir vergonha? A gente precisou fazer isso. Em casa, a gente tinha um hábito, como é nós três, a não fechar a porta do banheiro. E aí eu prestei atenção que quando chegava a visita, ele também não fechava a porta do banheiro. Aí eu precisei ensinar. Então, eu estou falando isso para vocês terem a noção de que tudo precisa ensinar. Tudo precisa ser ensinado, porque o que você não ensina, ele vai fazer naturalmente. Ok? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque, assim, de repente, você vai observar o comportamento em alguém na sua família e você vai pensar, nossa, eu lembrei daquilo que ela falou. Porque se eu tenho um autista em cada 36 pessoas, vai chegar na minha família também. Vai chegar na minha igreja também. Vai chegar na minha rua também. Não porque os casos estão aumentando, mas porque agora eu tenho o diagnóstico, tá bom? Pode ir para o próximo, por favor. Próximo também. Na igreja, a gente sempre fala que essa criança, a gente precisa orientar essa família que precisa de acompanhamento médico. Mas eu sempre preciso tratar com muito amor, com muito carinho a todos, porque é um ser humano e foi Deus que deu, e Deus escolheu ele desde o nosso ventre, desde a fundação do mundo. Essa criança ela foi escolhida com um propósito aqui na terra: adorar ao Senhor. Né? Então, às vezes a gente não pode deixar de não dar assistência que essa pessoa, essa família precisa. Né? E eu costumo sempre falar que na igreja, na grande maioria das igrejas, tem o departamento infantil, tem a sala das crianças, trabalhar um pouco diferente com essa criança, com quebra-cabeça, com jogos, com colagem, com pareamento de cores, trabalhar com o que ela sempre gosta, explicar de um modo que ela venha entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é muito complexa para ela, né? Esse lado
das metáforas, às vezes fica um pouco difícil para ela entender. Por exemplo, quando eu falo assim, nossa, eu estou sentindo Deus aqui, eu sinto Jesus aqui. Aí, Jesus está aqui. Aí ele sai procurando Jesus, imaginando que Jesus está de corpo presente. Então, é um pouco mais difícil para a criança poder entender. Pode ir para o próximo. Mas com amor e carinho, a gente sempre consegue fazer o acolhimento para essa família, conhecer essa família, conversar com muito amor e carinho, deixar essa criança conhecer o espírito. Trabalhar com o que ela mais gosta. Estar conectado, né? Com essa família. Pode ir para o próximo. E fazer essa conscientização, que é muito importante, essa oportunidade, agradeço de todo o nosso coração, a nossa família agradece, né, estar contribuindo com a igreja, porque é só com o amor e a graça que nós conseguimos alcançar essa bondade. Eu escrevi outro livro, ainda vai chegar da gráfica, sobre Mefibosete, que ele foi uma criança que tinha tudo, né? Era filho do rei, rico, tinha tudo para ser uma criança feliz, brincar com tudo que ela podia naquela época. E quando na guerra ela saiu correndo, caiu do braço da sua babá e ficou uma criança deficiente por toda a vida. Foi esquecida na cidade de Lodebar. E aí eu escrevi um livro contando essa história. E o Senhor me deu essa frase: é só com o amor de Deus, é só com a graça de Deus que nós conseguimos alcançar a bondade, a generosidade, a compaixão, para de fato exercermos a inclusão. A inclusão nada mais é do que o puro amor de Deus. Nós vemos tantas barbaridades no mundo afora e a gente pensa, como essa pessoa conseguiu fazer isso? Ela conseguiu fazer isso porque ela não tem o amor de Deus. Ela tem a ausência do amor de Deus. Aí não consegue. É só com o amor de Deus que nós conseguimos exercer. É só com o amor de Deus que nós conseguimos entender o plano de Deus para a nossa vida. Que nós conseguimos aceitar essa criança. Que nós conseguimos fazer a diferença. Se Deus nos deu, um dia eu parei de chorar e falei assim, eu vou levantar a minha cabeça e vou fazer a diferença na vida das pessoas, na vida do meu filho, na vida da minha família e na vida das pessoas. Amém? A minha parte eu encerro por aqui, estou à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tia Kelly. Tá bom? A gente vai estar um tempinho ali, tem algum material disponível, se vocês puderem nos abençoar. O nosso ministério, nós ficamos agradecidos, estamos aqui para ajudar vocês a responder algumas questões. Às vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar, mas nós vamos estar ali para responder. Pode perguntar, querida. Então, no culto infantil, o que é necessário? Você precisa ter uma professora para essa criança e você vai usar recurso visual, que se chama prancha. Por exemplo, até para qualquer família, não só na igreja, mas em casa, como ir no banheiro, como escovar os dentes, você vai usar história social, joga no Google, história social, autismo, joga no Google, prancha, autismo, que vai aparecer várias coisas e você vai entender. Por exemplo, como que eu vou contar para a criança a história do Zaqueu? Eu conto a história de Zaqueu por imagens, eu posso colocar vários rolinhos de papel higiênico, colar a imagem e fazer um tutorial, um passo a passo do que aconteceu. E aí eu não conto tudo de uma vez, eu vou contando bem picadinho, para ela poder entender através de imagem. Tá bom? Tia Kelly? Ah, tá. Mais perguntas. Ela abriu o espaço para a plenária para perguntas. Pode perguntar. Quer falar no microfone? Porque aí fica melhor para todo mundo ouvir. Graça e paz, irmãos. Há estudos, não sei se você sabe,
que há uma certa diferença entre o autismo no menino e o autismo na menina. Tanto que há dados e números que provam isso, que hoje a maior número de autistas adultos que não sabiam eram meninas. Você já ouviu falar sobre isso? Acho importante, porque, às vezes, o diagnóstico passa por uma vida. E aí você recebe a bomba quando já é adulto, e você passou uma vida sofrendo, sendo enquadrado num comportamento que a sociedade te impõe, e aí, na fase adulta, você está cheio de transtornos, como ansiedade, depressão, até suicídio. Então, acho isso importante também a gente falar, né? Bem lembrado. O que acontece? É uma situação cultural também, porque na nossa cultura, se você prestar atenção, a menina é a pessoa mais quietinha, né? Então, ela já é criada mais quietinha, mais fechadinha, e o menino não. O menino já é mais elétrico, já pode sair correndo, já pula, e a menina, pela criação da menina, ela já é mais criada em casa, mais fechada. A menina é ensinada a não ser tão atrevida, a não ser tão atirada. Então, a cultura impede de que a gente perceba alguma coisa na menina. Então, quando você vai perceber na menina, a menina já cresceu até, porque ela é quietinha, fechadinha, ela não fala, ela não desabafa, ela não conta, então ela fica muito na dela. Então, essa interação social é mais percebida no menino. Então, o homem, por si só, ele já tem que ir resolver problema, ele tem que falar, ele tem que conversar. E a menina não, a menina ela já não fala tanto, ela já fica mais quieta. A interação social da menina, ela é aceita quando ela não vai tomar uma iniciativa para conversar. E o homem não, o homem ele já tem que ir indo conversar. Respondi? Por isso que agora está aparecendo mais por conta do diagnóstico. Alguém mais? Olá. Nós temos no nosso governo algum canal ou alguma instituição, alguma coisa do governo que a gente possa indicar como apoio a essas famílias, indicar para algum tipo de orientação? Então, inicia-se assim, você passa no posto de saúde, o pediatra do posto encaminha para o CAPS. Já ouviram? Eu acho que até passei aqui perto de algum CAPS. Então, o CAPS é o centro que cuida disso. O CAPS ele fica com a criança até determinado tempo, porque o CAPS ele é uma instituição farmacológica, de farmácia, de medicação, de remédio. Então, se a criança não precisar de medicação forte, ele vai encaminhar para outro departamento, mas começa pelo posto de saúde que encaminha para o CAPS. Tá bom? E quem tem convênio esbarra em uma série de situações, porque o convênio, geralmente, as terapias, elas são um pouco caras. Então, às vezes, o convênio não quer cobrir. Então, quando o convênio ele não atende, ele nega, na verdade. Quando ele nega, aí você precisa ir para o Ministério Público. Infelizmente, a gente tem que ir correr atrás de outros tipos de governo, entendeu? Aí vai para o Ministério Público, entra com pedido no Ministério Público. Alguém mais? Alguém tem mais alguma perguntinha? Alguém que tem família, que desconfia? Eu tenho essa desconfiança. Vocês já ouviram falar no autismo, certo? Conhece alguém? Pode vir aqui, amor. É intrínseco, né? O autismo, ele pode vir acompanhado com outras especialidades, isso geralmente está bem interessante. Eu esqueci de falar. Obrigada por lembrar. O autismo ele vem associado com outras comorbidades. Então, ele pode vir associado com síndrome de X frágil, com síndrome de Down. Ele pode vir associado com dislexia.
E a dislexia também é uma situação que não parece. E a criança sofre muito na escola, porque ela não consegue aprender no mesmo tempo que as outras crianças aprendem e acaba sofrendo. Dislexia, TDAH, pode vir associados com todas essas comorbidades. Mais alguma perguntinha? Eu gostaria de saber se a criança, quando ela é incentivada, ensinada, em qualquer nível que ela tem, seja aqueles médio, intermediário, se ela consegue depois, futuramente, essa autonomia de estar sozinha em casa, de conseguir ficar um tempo quando a família tem que trabalhar fora, essas coisas, ou depende do grau que a criança tem? Depende do grau, mas a estimulação é muito importante. Acreditar é muito importante também, né? Porque às vezes o que acontece é que a família não aceita e não estimula. Então, eu não aceito e acaba não estimulando e a criança acaba ficando com um déficit, né? Com uma interação prejudicada. Tudo bem? Mais alguma? Bora lá. Eu acho que o nosso horário está dando, né? Mesmo com a ciência da família, tá? A família é ciente de que existe um autismo, que existe um determinado grau. É possível, através dos estímulos, de todo o acompanhamento, de tudo que você passou, é possível você fazer com que um determinado grau ele seja regredido para um grau mais leve ou não? Sim, é possível. É possível. Por exemplo, você está falando assim do severo e para o moderado e do moderado. Isso, sim, exatamente. Sim, com estímulo, sim. Precisa do acompanhamento, né? Precisa estar fazendo terapia, mas é possível, sim. Amém, igreja? Amém, irmãos? Muito obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui compartilhando a nossa história. Estamos à disposição. Qualquer coisa pode chamar. A gente que agradece, né, pelo você ter vindo. Um tempinho que, se não fosse o almoço, a gente está com as nossas barriguinhas já pedindo, a gente acho que ficava aqui, né, a tarde toda, emendava com o culto da noite, né, pastor? E a gente assim está com o coração muito agradecido, porque Deus separou esse tempinho para a gente, e que Deus abençoe muito a irmã, a sua família, né, o esposo, o Lucas, e pode ter certeza que a gente vai ter outras oportunidades, porque foi só um pouquinho. Eu vou chamar o pastor e a sua família e peço que o seu esposo, o Lucas, cadê o Lucas? Que ele possa estar vindo aqui. Pode chamar ele, fazendo favor. A gente preparou com carinho. Eu estou te chamando para você vir aqui. A gente preparou com carinho. É um pequeno mimo, né? O Lucas vai ganhar mimo. Vai ganhar mimo, Lucas. E vai ganhar um mimo do Lucas. A Beth e o pastor. Então, receba com carinho. A irmã fez com todo amor. E aí, encerrando, né? Que nem eu falo para as crianças, já acabou. Né? Eu peço para a irmã Beth, fazendo uma oração abençoada. Amém. Vamos orar, então. Querido Deus e Pai, a Tua palavra fala que nós veremos a Tua glória, Pai, quando também nós ampliarmos a nossa tenda, Pai, quando nós esticarmos as nossas cordas e fincarmos as nossas estacas. Então, nós vemos o Senhor trabalhando na nossa igreja, atuando, Senhor, preparando a terra para as sementes que foram lançadas aqui hoje. Peço, Pai, a Tua bênção sobre esta família do Senhor, esta família sacerdotal, Pai. Que o Senhor acrescente força, coragem, que a Tua bondade, Pai, a Tua misericórdia sigam eles, Pai. Supre as suas necessidades em todos os níveis. E que eles possam sair daqui, Pai, felizes
e recebendo o nosso acolhimento em teu nome. Nós oramos, Senhor. Amém.